Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que você precisa saber para conhecer o Delta do Parnaíba a partir da cidade de Parnaíba, no Piauí, fazendo uma comparação com o passeio que é feito por Tutóia, no Maranhão. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação legal para você programar a sua próxima viagem. O Delta do Parnaíba é formado por 5 baías, entre o leste do Maranhão e o oeste do Piauí. A Baía de Tutóia, a Baía da Melancieira ou do Carrapato, a Baía do Caju, a Baía das Canárias e a Baía do Igaraçu, compreendendo os municípios de Tutóia, Araioses e Água Doce, no Maranhão, e a Ilha Grande e Parnaíba, no Piauí. A Baía do Igaraçu é um braço do rio Parnaíba, que deságua no oceano mais a leste da foz principal, e que pode ser visitada muito facilmente a partir da cidade de Luiz Correia. Já a Baía das Canárias é a principal baía do delta, onde o rio Parnaíba deságua no mar, sendo o divisor natural dos estados do Maranhão em Araioses e do Piauí em Ilha Grande, sendo essas duas baías de água doce. As outras 3 baías estão todas no Maranhão, e seguindo de leste para oeste são as bacias do Caju, da Melancieira e de Tutóia, e eu expliquei sobre elas no vídeo da semana passada e que você poderá conferir no card acima. O passeio do Delta do Parnaíba é feito a partir do Porto dos Tatus, na cidade de Ilha Grande, vizinha a Parnaíba. E aqui é importante não confundir esse porto com o Porto das Barcas, que hoje abriga o Museu do Mar e já foi o porto principal de Parnaíba, mas que devido ao assoreamento do rio Igaraçu, hoje não há condições das embarcações grandes adentrarem esse braço do rio Parnaíba. Existem 2 passeios a partir do Porto dos Tatus. O primeiro sai do porto e vai para a foz do rio Parnaíba, e normalmente é feito pela manhã, e o segundo vai para dentro dos igarapés do lado maranhense para ver a revoada dos guarás. Também é possível juntar os 2 passeios com o mesmo barqueiro, e isso faz com que você não precise voltar ao porto no meio da tarde ganhando tempo, e foi dessa forma que eu fiz esse passeio. Outro ponto importante é que você precisará escolher se vai num barco pequeno para no máximo 6 pessoas ou grande, que normalmente vai entre 10 a 15 pessoas, pois ambos têm seus prós e contras, e eu vou detalhar isso mais para frente. O barco sai do Porto dos Tatus no Igarapé do Urubu, um dos muitos formado a partir das águas do rio Parnaíba, e começamos a navegar para fazer a primeira parada nas dunas de frente para a Ilha do Camaleão. Nessas dunas não havia formações de lagoa, visto que fizemos este passeio em agosto. Provavelmente na época de muita chuva possam formar algumas lagoas nessa região. Neste ponto também é possível nadar no rio Parnaíba, que possui uma forte correnteza, então fique atento. Continuando a navegação, o barco entra pelo Igarapé dos Periquitos, que junto com o braço principal do rio Parnaíba, formam a Ilha da Trindade. É no Igarapé dos Periquitos que acontece a segunda parada para pegar caranguejo no mangue. E para quem estiver fazendo esse passeio em barcos pequenos, aqueles que comportam até 6 pessoas, é possível adentrar nos pequenos igarapés da Ilha da Trindade, na tentativa de avistar algum animal. E no nosso caso conseguimos ver macaco-prego, bugios e bicho-preguiça. Depois de sair do Igarapé do Periquito, entraremos na parte final do rio Parnaíba, e é aqui que a emoção começa para quem está num barco pequeno, pois o barco precisa cruzar a margem do rio do lado direito para o esquerdo, para chegar na Ilha dos Poldros. E devido à entrada do mar, ondas grandes se formam, e num barco pequeno você acaba ficando completamente molhado. Ou seja, se você fizer esse passeio num barco pequeno, é importante ter uma mochila estanque para guardar os seus objetos que não podem molhar. O Delta do Parnaíba é fantástico, e vendo este volume de água, não dá nem para acreditar que este rio nasce praticamente num buraco de águas cristalinas lá na Chapada das Mangabeiras, como você poderá conferir no card acima. Chegando na Ilha dos Poldros, o barco faz uma parada para você conhecer a foz principal do rio Parnaíba,
na Baía das Canárias. Lembrando que o Rio Parnaíba faz a divisa natural dos estados do Piauí e Maranhão. Então, neste ponto de parada, já estaremos no município de Araioses, no Maranhão. Depois de conhecer um pouco do litoral da Ilha dos Poldros e nadar nas águas agora salobras do Rio Parnaíba, se você estiver no passeio tradicional do Delta, sem a Revoada dos Guarás, o seu barco, seja grande ou pequeno, voltará para o Porto dos Tatus, em Ilha Grande. Mas se você juntou os dois passeios, o barco seguirá por outro caminho que eu vou detalhar a seguir. Normalmente, os barcos que juntam os dois roteiros fazem a parada para almoço nos restaurantes da Ilha das Canárias, mas nosso barqueiro seguiu navegando pelo Rio Parnaíba, agora ao sul, e fez uma parada providencial num banco de areia na entrada do igarapé do Guirindó, visto que ali é o último lugar onde a água doce do Parnaíba prevalece sobre a água salgada do mar, que invade os outros igarapés sentido Baía do Caju, e foi a nossa oportunidade de tirar a água salobra da parada da Ilha dos Poldros do corpo. A navegação continua primeiro pelo igarapé do Guirindó e depois segue pelo Rio Barreirinha até subir ao norte pelo Rio do Torto, onde paramos para almoçar no restaurante Nativo, que pertence à Ilha das Canárias, mas bem de frente para a Ilha do Serrote. Depois do almoço, o barco segue para as Dunas do Meio, nas Ilhas das Canárias, na Baía do Caju, fechando assim mais uma das baías do Delta do Parnaíba. Depois de conhecer as Dunas do Meio, na Ilha das Canárias, e a Baía do Caju, o barco inicia o trajeto de volta à Ilha Grande, mas antes parando no encontro do Rio Serrote com o Rio Santa Rosa, muito próximo da Ilha dos Guarás, para ver a chegada das aves vermelhas no final do dia. Há mais de um lugar onde os barcos param para ver os guarás chegarem. Ou seja, parece que neste ponto do delta as aves ficam menos concentradas do que na Ponta da Moitinha em Tutóia. Mas por mais que a revoada dos guarás em Tutóia seja um pouco melhor, você também consegue ver muitos guarás no passeio do delta do Parnaíba por Ilha Grande. Ou seja, o passeio saindo do Piauí é mais completo do que foi feito pela Baía de Tutóia. Depois da revoada dos guarás, o barco segue pelo Rio Serrote até chegar no Rio Barreirinha e passa novamente pelo igarapé do Guirindó até chegar no Rio Parnaíba e no Porto dos Tatus. Entre prós e contras de fazer o passeio com um barco pequeno, até este momento só haviam prós, como a entrada nos igarapés menores, mais emoção ao cruzar a Baía das Canárias, a exclusividade por estar num grupo menor, mas o primeiro contra aparece neste ponto final da viagem, pois como havia 27 km de navegação para voltar à Ilha Grande, e como um barco pequeno é mais lento, você acaba ficando um pouco menos de tempo na revoada dos guarás, pois precisa começar a voltar antes, pois o barco tem menos potência que os grandes e mesmo saindo mais cedo da revoada dos guarás, a embarcação chegou à noite no porto. Mas mesmo assim eu acho que a junção dos dois roteiros feitos com um barco pequeno é a melhor opção para conhecer as duas baías deste lado do delta do Parnaíba. Vale lembrar que há diversas agências que vendem os passeios do delta do Parnaíba, seja em grandes chalanas para 70 a 80 pessoas, que inclui refeições durante o trajeto, mas elas só funcionam na alta temporada e finais de semana, e essas mesmas agências fecham passeios com barcos menores, mas você também pode ir até o Porto dos Tatus para negociar com os barqueiros autônomos, que trabalham fazendo transporte de pessoas entre o Porto dos Tatus e as ilhas da região, e muitas vezes para as próprias agências de Parnaíba. E foi o que fizemos, conseguindo um passeio mais barato e personalizado.
Para chegar no Porto dos Tatus, saindo da cidade de Parnaíba, você basicamente tem 3 formas: ir de carro e estacionar na região do porto, se você estiver de carro; ir de UBSCar, um aplicativo de celular parecido com o Uber e que é o mais utilizado de Parnaíba e funciona muito bem, apesar de ter um preço mais caro do que o 99 ou o Uber. Inclusive, é comum que quando você chame um Uber ou um 99, que o motorista aumente o preço da corrida ou que não aceite porque o valor do Uber fica menor do que o valor do UBSCar. E a terceira forma de se chegar ao Porto dos Tatus é de ônibus de linha circular que passa no centro de Parnaíba, tendo como referência a Rua José Narciso, próxima à Sorveteria Araújo, ou nas paradas seguintes da Avenida Getúlio Vargas, entre o Sesc e o Porto das Barcas, onde fica o Museu do Mar. Na volta você encontra vários taxistas autônomos no Porto dos Tatus, visto que a hora que o passeio termina não há mais transporte público funcionando. No Wikiloc eu deixei o trajeto que fizemos neste passeio, onde você verá tudo o que foi explicado neste vídeo entre a parte de navegação do Delta e os pontos da cidade de Parnaíba, bem como todos os valores que gastamos e contatos para se fazer este passeio. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens deste atrativo. Bem pessoal, este foi o vídeo do passeio do Delta do Parnaíba realizado através da cidade de Ilha Grande no Piauí. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.